A própria Anvisa recomenda que as pessoas fiquem no mínimo 1 metro distante uma da outra, evitem locais de aglomeração. Todo mundo sabe que o estúdio de rádio ele é preparado acusticamente para evitar a circulação do ar, né? Ele é feito para isso, né? Por isso ele tem ar-condicionado, enfim, para que se fique fechado, né? A gente está com o ar desligado, estamos com o ventilador forçando a ventilação aqui no estúdio e solicitando, sugerindo aos nossos entrevistados que a gente faça isso à distância, né? Apesar de, no meu modo de ver, não ser a forma mais eficiente de a gente poder fazer essa matéria, mas é a forma mais indicada nesse momento, né? E como a gente deve, pelo menos os veículos de comunicação, as autoridades devem ser modelos a serem seguidos, né? É evidente que a gente também tem que procurar sempre que possível fazer isso. Aliás, eu tinha uma reunião hoje pela manhã, até havia conversado com o Ezequiel ontem, que não poderia fazer a entrevista com ele, infelizmente, mas a reunião que eu tinha marcado com autoridades no governo, autoridades públicas do Estado do Rio Grande do Sul, foi adiada, foi transferida para uma outra data, né? Eu já estava na estrada, até na hora que recebi essa informação, estava me deslocando para Porto Alegre na madrugada de hoje, quando retornei para Tupã-Siretã. É um exemplo que as autoridades estão dando de evitar. É uma reunião que não era tão urgente assim, ela já estava marcada desde agosto do ano passado, mas ela pode ser, não aconteceu de agosto até agora, pode transferir mais alguns dias, né, e a gente vai deixar para uma outra oportunidade. Bom, essa colocação eu estou fazendo para dar a introdução a uma matéria que é muito importante e que a gente vai ter a partir de agora na edição do seu programa Variedades. Nós temos a palavra ao telefone do secretário Ezequiel Sela, né, que está na Secretaria de Saúde, e ele estará nos trazendo, repercutindo um pouco essa questão de um decreto que foi publicado, datado do dia 16 de março, né, inclusive o prefeito, na própria tarde do dia 16, o prefeito Carlos Augusto veio até aqui os estúdios e pessoalmente ampliou um pouco as informações com relação a esse decreto, não deu ele na íntegra porque não estava ainda concluso, mas deu os principais tópicos dele. E esse decreto já está também sendo divulgado no informativo da Prefeitura desde ontem aqui na nossa programação. Nós estamos com ele também disponível no portal da rádio, claro que o portal da Prefeitura também tem, né? E a gente está agora com a intenção de ampliar um pouco essa informação com o secretário Ezequiel Sela, também provavelmente a presença da enfermeira Isabel Prestes e da Jocelena Anchieta, que poderão nos dar mais detalhes com relação a como deve ser, qual é a orientação que a municipalidade de Tupã-Siretã passa para a nossa comunidade, essa questão também de como deve ser a ida até os postos de saúde. Nós teremos a campanha da gripe que começa em seguida também. Enfim, são vários temas extremamente importantes que estão acontecendo nesse momento. Secretário Ezequiel Sela, satisfação de ouvir o senhor. Tudo bem, secretário? Tudo bem, Miguel. Um bom dia para ti, um bom dia para a comunidade. Secretário, a gente está em contato com o senhor, já havíamos conversado com relação a isso, para ampliarmos essa questão do decreto número 5801, esse decreto datado do dia 16, que dispõe sobre medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo Covid-19, o novo coronavírus, no âmbito do município de Tupã-Siretã e da outras providências. Ele é um decreto de cerca de 3 páginas, tem vários detalhes ali, e gostaríamos que o senhor salientasse aqueles aspectos que o senhor julga mais relevantes e importantes para levarmos à comunidade. Bom, dentro do que foi levantado pela administração municipal, né, dentro do decreto, principalmente os cuidados em relação à circulação do vírus no que tange a aglomerações, né, até a questão das recomendações da suspensão das aulas, né, e a gente adotou, com base nisso, né, o plano de enfrentamento baseado também no decreto municipal e baseado nas orientações do Ministério da Saúde e no plano do Estado do Rio Grande do Sul, né. O plano do Estado do Rio Grande do Sul saiu por último, saiu agora na segunda-feira, né, as medidas que tangenciaram o decreto de todos os outros municípios. Então, assim, eu vou me estender um pouquinho às medidas que nós acabamos estendendo para a Secretaria Municipal de Saúde, tá? Por orientação do decreto e por orientação também do Ministério da Saúde. Nós orientamos a comunidade, então, a partir de hoje, tá? Que só procure os postos de saúde, as unidades básicas, se for uma questão de urgência, tá? Para quê? Evitar aglomeração, porque todo ambiente de saúde é um ambiente insalubre, né? Então, no momento que nós estamos hoje, né, a gente precisa criar novos hábitos para uma nova realidade. Então, a gente solicita que a comunidade, se não precisar, não vá até o posto de saúde, tá?
precisando, é uma necessidade, tem dor, tudo bem, tá? Não tem problema nenhum, só a gente orienta que quem puder esperar, espere. Baseado nisso, a gente tomou algumas providências. O seguinte, o último posto que nós inauguramos, que foi o SF4, da entrada da cidade, a pessoa tem algum tipo de síndrome gripal, tá? Sintomas de gripe, se dirija unicamente àquele posto. Evite as outras unidades. As outras unidades estão aí para a gente trabalhar outras enfermidades que acomedem o ser, tá? Então, evitem procurar a unidade básica sem uma real necessidade, tá? E se for síndrome gripal, única e exclusivamente o SF4. Essa recomendação se estende também ao plantão do hospital. Se puder evitar o plantão, evite. Justamente, tu imagina uma sala cheia, chega uma pessoa que a gente não sabe de onde é que veio, não sabe por onde essa pessoa passou, com síndrome gripal e está ali, e pode estar trazendo alguma coisa para as outras pessoas. Então, as medidas que a gente está adotando nesse primeiro momento são para a segurança da comunidade, tá? Então, com base nisso, o que a gente optou aqui dentro da Secretaria? O cancelamento do serviço odontológico dentro dos postos de saúde. A pessoa tem dor? Não, tudo bem, nós vamos atender. Agora, precisava fazer uma revisão e tudo mais. A gente solicita que aguarde, justamente por causa dessa pandemia. Viagens, consultas, procedimentos, tá? A orientação é que o Estado já estava cancelando algumas coisas em vários hospitais, né? E está se ampliando a cada dia. Então a gente já está comunicando que só vai ser feito realmente com base numa necessidade de urgência que não possa esperar, tá? A orientação que a gente dá à comunidade em geral, que permaneça em casa, tá? Porque acho que todo mundo acompanhou já as orientações do Ministério em relação ao contágio do coronavírus. Então, como ele tem um grau de contágio muito alto, tá? As pessoas acabam por contraindo isso, sobrecarregando o sistema, né, que é o que está acontecendo na Itália, chega um ponto que o sistema entra em colapso. O profissional da saúde mesmo, tá? Quando ele tem uma demanda muito grande de atendimentos, tá? E está num ambiente muito insalubre, a tendência do ser humano é cometer um erro e até o ponto que ele mesmo acaba se contaminando. E aí, nesse ponto, tem uma crescente de atendimento e eu não tenho mais o profissional para me auxiliar. E aí o sistema todo começa a rachar no meio. Então, as nossas medidas de precaução são justamente para que a gente consiga superar o coronavírus, tá? A gente não tem nenhum caso suspeito hoje, mas como está por aí, né, e seja dentro do espaço Rio Grande do Sul, as pessoas transitam, as pessoas viajam, as pessoas... então, a real situação ela é desconhecida até dentro do Estado. A gente tem os casos confirmados, mas tem muita gente que tem e não sabe que tem. Então, nós temos que estar preparado dentro do município de Tupaciretã, tá? Então, são algumas das orientações que nós estamos levantando hoje, né, que as pessoas, principalmente, não procurem as unidades de saúde, a menos que seja uma real necessidade. Nós conversamos com os médicos ontem, fizemos levantamentos dos atendimentos que realmente necessitavam de atendimento médico, né? E isso está sendo elaborado com várias mãos, né? Perfeito. Bem, secretário, as pessoas que porventura tenham sintomas de gripe ou tenham problemas respiratórios que o senhor orienta se dirijam ao SF4. Qual é o protocolo de atendimento? Como será lá? As pessoas serão recebidas por uma enfermeira, haverá uma triagem? Caso nós tenhamos algum caso que seja suspeito de Covid-19, como ele deverá ser tratado em Tupaciretã? Bom, primeiramente eu vou falar do nosso plano de contenção, então. O nosso plano de contenção foi criado a várias mãos. Nós tivemos discussão das enfermeiras da epidemia, tá? Tanto a Isabel quanto a Josiele, a equipe do hospital, tivemos médicos debatendo o assunto. Então a gente começou segunda-feira de manhã, veio terça, esculpindo isso, até nós ter um protocolo que fosse bem moldado, tá? A Josiele já estava fazendo treinamento ontem mesmo dentro da unidade, de como se dará o recebimento desde que a pessoa entra para dentro da unidade.
A pessoa vai poder estar ligando para lá, conversando com a enfermeira, tá? Eu acho que até ela tem mais propriedade de passar o POP que foi criado, né, dos procedimentos da enfermagem, para a comunidade saber como ela vai estar sendo atendida. Né? Mas eu quero deixar a comunidade mais tranquila nesse ponto, porque nós estamos preparados. A nossa equipe da saúde do município de Poceretã está preparada, tá? E está cada vez conversando mais, né? Trocando experiência sobre o que está acontecendo a nível Brasil, a nível Estado, a nível mundo, né? E os protocolos que deram certo, os protocolos que estão errados, né? E como a gente vai esculpir o nosso e se moldar a nossa realidade. Perfeito. Bom, a gente pode esclarecer com ela mais detalhes daqui a pouquinho, então. Mas voltando à questão agora do decreto, para a iniciativa, para a prefeitura está bem claro, olha assim, os senhores orientaram, então, está suspensas as aulas nas escolas, nas EMEIs, né? Está sugerindo que as pessoas só vão nas repartições públicas no caso de necessidade, servidores com mais de 60 anos estão liberados para fazer trabalho de casa, né? Tem várias citações ali. Mas para a iniciativa privada, as empresas, o comércio, as lojas, os mercados, as farmácias, o transporte coletivo, o comércio em geral, alguma orientação no decreto? A nossa orientação, Miguel, é simplesmente que se baseia no quem puder ficar em casa, quem puder fazer o serviço em casa, né, não, melhor, entende? Tudo que a gente puder evitar, o contato, a aglomeração, o espaço apertado, tá? Porque o decreto é para instruir, né, o que está acontecendo e evidenciar um problema. Porque nunca houve no mundo uma pandemia dessa proporção, entende? Então está se moldando, se conversando sobre hábitos, porque ninguém pode também restringir a pessoa o direito de ir e vir, né? Mas ao mesmo tempo nós temos que elucidar. É isso que o decreto está colocando aí. A iniciativa privada, em várias cidades, ela já está liberando pessoas, os profissionais para trabalhar em casa e tudo mais, né? Há uma medida que o ciclo do corona está se replicando, se moldando a realidade, ele cesse, né? Então a nossa orientação é essa. Quem puder evitar, evite, né? Perfeito. Tem algumas pessoas nos questionando se já houve alguns casos em Tupã-Ciretã. Até o momento, a Secretaria da Saúde teve algum caso suspeito já em Tupã-Ciretã? Não. Não, nenhum caso por enquanto suspeito. O que acontece é o seguinte, tá com uma gripe forte, alguma coisa do gênero, mas não que chegasse até a unidade, não que chegasse até o hospital, tá? Então, casos suspeitos, nós não tivemos até hoje nenhum. Perfeito, muito bem. E já salientando que o pessoal tem que cuidar um pouco, né? Porque eu vi uma postagem que foi feita, chegou no WhatsApp, da questão que tinha uma pessoa. Isso aí não existe, a gente tem que cuidar das informações oficiais. Quando a gente tiver suspeitos, nós vamos estar divulgando, vamos estar elucidando, só que até o momento não tem nada. Eu peço que as pessoas visualizem o que é oficial, é que nem a gente. Nós aqui, nós confiamos no que vem da Secretaria Estadual de Saúde, né, que eles têm um mapeamento aí todo final do dia de qual é a situação do Estado, tá? Então é isso aí que a gente segue. Perfeito, muito bem. Bom, secretário, eu não sei se o senhor gostaria de colocar mais algum comentário, senão eu poderia falar com algumas das enfermeiras para vermos os POPs ali, quais são as orientações? Tranquilo, eu só queria comentar uma questão, né, que a gente entende que as pessoas acessam as unidades básicas, reitero, tá, que evitem, né, as nossas equipes estão preparadas, nós já nos reunimos com enfermeiros, com os médicos, né, dos postos, então a nossa solicitação é que evitem ao máximo, porque com a tendência das próximas semanas é cada vez mais os setores das empresas, das cidades e tudo mais, diminuir o ritmo. E a saúde nunca vai diminuir o ritmo, ela vai estar sempre, né, se moldando à demanda que ela tem. Então, que as pessoas entendam isso. A gente sabe que é uma situação nova, né,
mas que entendam isso e evitem novamente os postos de saúde. Aliás, o senhor falou ali que esse projeto, esse decreto, perdão, e essas medidas foram feitas a várias mãos, né? Essas medidas e esses planos de contingência, enfim, foram todos criados pelo Comitê Estratégico de Acompanhamento, é isso? Assim, ó, nós temos inicialmente, nós estamos nos reportando no comitê, nós temos reunião amanhã às 9 horas da manhã, tá? Quem está capitaneando o processo todo, tá, de escultura do projeto do nosso plano de contingência do corona é a Isabel, tá, que é a nossa enfermeira da epidemia por vários anos, a Josiele, que agora está trabalhando com ela, né, e sob orientação e sob escultura também do que o Estado e o Ministério da Saúde estão passando. Perfeito. Então, assim, ó, a Isabel já teve um esboço na primeira reunião, já chegou com uma ideia pronta, já chegou com o seu conhecimento que ela tinha, tá? Colocou na mesa e a gente ajudou a parar as arestas aí e a construir algumas coisas que nós podemos agregar, né? E moldar a nossa realidade. Perfeito, muito bem. Com quem que a gente conversa agora, secretário? Eu vou passar para a Isabel, então. Perfeito. Tá? Okay. Que ela está aqui do meu lado, e daí a gente consegue ter um aprofundamento melhor, né? Perfeito. E daí a Josiele depois ela pode explicar melhor como é que vai se dar o atendimento à população dentro da unidade, né? E como é que serão triados esses casos. Perfeito, muito bem. Obrigado, secretário Ezequiel. A gente não dispensa ele está indo ali junto a Isabel Prestes e a enfermeira Josiele, que estarão nos trazendo, ampliando essas informações. Como nós falamos, era bem mais, digamos assim, prático na parte organizacional se a gente estivesse todos aqui no estúdio, mas por uma questão de segurança e de exemplo até, estamos fazendo à distância essa entrevista com eles lá ao telefone lá na secretaria. Enfermeira Isabel Prestes, prazer ouvir, amiga. Bom dia, Isabel, tudo bem? Bom dia, Miguel. Bom dia, ouvintes da Rádio Tupã. Isabel, você tem muita experiência nesse ramo. Eu sei que eu várias vezes entrevistei você com relação a epidemias e vacinações que ocorreram aqui em Tupã-Ciretã, mas nós estamos tendo um caso único mundial e que estará nos atingindo também. O Ezequiel acabou de comentar que você foi uma das responsáveis pela redação do plano de contingência aqui do nosso município. Nós gostaríamos de saber quais são os aspectos que você julga mais importantes dele, salientar para a nossa comunidade como um todo, nesse momento que estamos sob a regência desse decreto. Sim, Miguel. Esse plano de contingência, ele foi solicitado pelo Ministério da Saúde para que cada município redigisse o seu conforme a sua realidade. Então, a gente fez esse plano em conjunto com vários profissionais, médicos, enfermeiros, o secretário da Saúde. E perante a nossa realidade, nós construímos esse plano. Então, o que esse plano contém? Ele contém todos os aspectos epidemiológicos que norteiam essa epidemia, que é uma virose de extremo contágio, que se dissemina muito rápido, e estabelecemos planos de contingência epidemiológicos de maneira a suprir e a diminuir esse contágio no nosso município. Então, assim, o que nós temos para apresentar para a comunidade? Nós elegemos um posto de saúde, um ECF, como o secretário já comentou, que vai ser um posto que vai atender todas as pessoas que tiverem sintomas gripais, justamente para essas pessoas não irem de postos em postos, porque até alguma pode ter o vírus consigo. Então, é uma maneira até de diminuir a disseminação, a dispersão do vírus. Então, as pessoas que tiverem sintomas gripais vão ser recebidas no ESF4. A gente vai fazer uma triagem e as pessoas que se enquadrarem dentro do quadro suspeito, vai ser coletado o material, tá? O que é? Então, é bem importante deixar para o público aqui a definição de caso suspeito. E essa definição de caso suspeito não fomos nós que definimos. Isso é uma norma técnica que vem do Ministério da Saúde. Então, esse caso suspeito, a maneira como esse surto vai andando aqui para nós, para o Brasil, ele até pode ser mudado a definição desse caso. Então, o que seria um caso suspeito? É a pessoa que nos últimos 14 dias retornou de viagem internacional de qualquer país e apresente febre e algum outro sintoma respiratório, dor de garganta, falta de ar, dor para deglutir, batimentos de asa de nariz, coriza, acompanhado de febre,
que tenham retornado de viagem internacional de qualquer país. E também pessoas que nos últimos 14 dias tiveram contato próximo com caso suspeito ou confirmado do coronavírus. Então, essa pessoa, no momento que ela for suspeita, ela vai ser triada lá no posto SF4. A gente já elegeu uma sala, até uma maneira de nós fazermos a separação das pessoas que são suspeitas das que não são, que tiverem algum outro sintoma gripal que o médico estará atendendo, a equipe de enfermagem também estará atendendo, para nós fazermos a notificação, a investigação e a coleta do material desta pessoa. No momento que é coletado o material dessa pessoa, esse material vai ser acondicionado conforme técnica e normas técnicas do Ministério da Saúde e vai para o laboratório do Estado, que é o LACEN, para ser comprovado ou não a existência do vírus. Tá? Sim. Então, assim, ó, o que nós temos? Fizemos um fluxograma. Então, assim, para deixar mais mastigado para o pessoal. O paciente com sintomas gripais vai para o SF-RIVA, o TIL-RIVA, SF4, recebe a avaliação médica da enfermagem. Se o caso não é suspeito para o coronavírus, ele vai tratar os sintomas. Vai ser atendido pela enfermagem e pelo médico e vai tratar os sintomas. O caso suspeito, a gente acondiciona esse paciente em uma sala própria, já coloca uma máscara, já começa com isolamento, tá? E faz a coleta do material. No momento que ele é um caso suspeito, a gente vai orientar ele a fazer um isolamento domiciliar. Até 14 dias, até melhora dos sintomas ou resultado negativo, tá? No momento que faz a coleta de suave oral ou nasofaringe. Se for negativo para o coronavírus, tratamento dos sintomas em casa. Se for positivos, os não graves, a gente montou alguns quartos ali na antiga FEPAGRO, montamos quartos com todo o conforto, fizemos enxoval de roupa de cama, vai ter geladeira, vai ter televisão para as pessoas ficarem bem à vontade. Momento que essa pessoa for positivada para o coronavírus, ela tem, se for da vontade dela, tem esse isolamento para ficar, tá? E se for um caso grave, ela vai ser dirigida até o hospital e lá a gente vai regular esse paciente para a central de leitos. Perfeito. A central de leitos é que daí vai determinar, no caso de um caso grave, né, em que local ele vai ser recebido. Não existe um local de referência para nós, para Tupã agora, nesse momento. Nós não temos, assim, por exemplo, o Passo Fundo, o Ijuí, enfim, sei lá, que seria a referência para esses casos. Essa central de regulação, nós não temos ela especificada aqui para nós. É o Estado que vai regular. Não tem nenhuma coisa certa da cidade que irá ser transferido o paciente. Uhum. É conforme o número de leitos de UTI e conforme vai vagando, a gente vai preenchendo. Perfeito. Espero que nós não preenchemos com nenhum nosso munícipe daqui de Tupã. Bom, nós temos um aspecto que nos dá uma certa, digamos assim, entre aspas, uma certa segurança, porque não temos muito fluxo de pessoas em Tupã-Siretã, diferente de outros locais do estado, né? Nós não temos fluxo, mas eu acho mas a gente tem muitas pessoas que viajam para o exterior, né? E a gente também, já estamos no Brasil tendo casos de infecção comunitária, como ocorreu em São Paulo e no Rio de Janeiro, né? Uhum. Que ocorre quando não é mais possível saber a origem da infecção, por ter se alastrado aleatoriamente, né? Diferente da transmissão local, que quando se sabe quem passou o vírus. Então, assim, ó, é uma epidemia, uma pandemia mundial que pegou todo mundo desprevenido, o mundo inteiro, né? Nós estamos aprendendo muita coisa com essa virose. A gente sabe que é um vírus que tem um alto poder de disseminação. São vários subtipos. O coronavírus, as crianças na primeira infância, elas pegam vários subtipos do coronavírus que não são tão agressivos e que se disseminam com tanta rapidez. Até nos passaram no curso que as crianças têm uma certa proteção com relação ao coronavírus, já por terem tido contato várias vezes com o coronavírus,
mas pelo grande poder de disseminação, o recolhimento em casa é muito necessário, e pela experiência mundial, que já teve o coronavírus na China, que iniciou lá, né, e na Itália, na Espanha, a melhor barreira para se conter esse vírus é o isolamento das pessoas nos seus domicílios. Saírem só por extrema necessidade. Então, aqui no Brasil já está se tomando várias decisões. As escolas estão sendo fechadas, lugares onde tem agrupamento de pessoas também estão sendo fechadas. A gente orienta assim, para aqueles lugares que não foram fechados, particulares, que as pessoas frequentam, que procurem não frequentar. Então, até então, a melhor maneira de se barrar o vírus é o isolamento nos seus lares. Perfeito. Você conhece intimamente a nossa comunidade, você convive com Tupã-Siretã há muitos anos, sua família daqui, seus pais de Cruz Alta, Sim. enfim, você sabe os nossos hábitos, os nossos costumes e o nosso jeito de viver. O que você recomendaria, reforçando aquilo que você acabou de colocar, mas o que você recomenda? Porque a gente vê muitas pessoas falando, mas é exagero, não tem porquê, é uma coisa muito exagerada, enfim. Mas você é especialista nessa questão. O que você recomenda que a gente mude no comportamento dos nossos cidadãos no dia a dia? Bom, em primeiro lugar, se puder ficar em casa, na sua casa, não saia de casa. Se tiver que sair de casa por extrema necessidade, se for usar transporte público, algum lugar público que vá pegar na maçaneta, no corrimão da escada, no ônibus, que leve um álcool gel. A gente sabe que na nossa cidade já terminou o estoque de álcool gel. É importante salientar aqui que a melhor coisa que tem, melhor que o álcool gel, é a lavagem das mãos. Então, se vocês estão na casa de vocês, não precisa desperdiçar o álcool gel. Que cada um lave suas mãos, bem lavada, lave no meio dos dedos, na palma das mãos, as unhas. Que, de preferência, usem toalha de papel. Se não puderem usar, que cada um tenha a sua toalha de rosto, que essa toalha, no momento que estiver molhada, seja trocada, tá? Que se alimente bem, que tenha uma boa hidratação. Não precisa todo mundo ir para o mercado fazer estoque de alimento. Isso aí nos repassaram que não vai ter problema com estoque, porque esses serviços eles estão sendo mantidos dentro do possível e com todas as precauções possíveis com relação à prevenção da disseminação do vírus. E que a gente cuide muito os nossos idosos, porque essa virose, ela é uma virose que ela para os idosos, ela é muito perigosa. E principalmente para quem tem também doenças comorbidades, como diabetes, hipertensão, os cardiopatas, pessoas que têm problemas pulmonares, são pessoas que têm que vindo a ter essa virose, têm uma chance maior de ir a óbito. Perfeito, muito bem. Bom, algumas pessoas falam em utilizar alguns produtos que podem precaver ou fortalecer a imunidade das pessoas. Falam em suplementação de vitamina C ou D, outros falam que é necessário estar usando máscara. Tem algumas coisas que circulam pelo dia a dia das pessoas, pela internet, pelo WhatsApp, e que eu tenho visto de especialistas não são assim tão eficientes ou até em alguns casos são até prejudiciais. Essa questão de uso de máscara, de uso de suplementos vitamínicos, tem algum fundamento científico, Isabel? Olha, a máscara, a gente recomenda usar para a pessoa que está com sintoma respiratório, que ela use a máscara para não transmitir para outras pessoas. Mas quem não tem sintomas respiratórios, quem não tem resfriado ou algum sinal de gripe, não precisa usar máscara. Porque a máscara é recomendado só para quem tem problema respiratório, quem está com alguma virose, algum resfriado, alguns sintomas. Perfeito, muito bem. Sobre a possibilidade de se desenvolver uma vacina, eu sei que tem muita informação, algumas dizem que até que já existe, já estão sendo feitos alguns testes. Vocês receberam alguma informação sobre a possibilidade de alguma vacina ser desenvolvida a curto ou médio prazo? Por enquanto não recebemos nada ainda do Ministério, mas a gente sabe que o mundo inteiro, né, a comunidade científica está estudando e está lutando para ver se consegue, né? Uhum. Eu acredito e espero que muito em breve
a gente consiga fazer a vacina, né, e para vacinar as pessoas. Eu sei que sou repetitivo, mas tem um hábito muito comum entre nós, que é o chimarrão, e esse hábito às vezes é compartilhado em grupos, né? Pelas informações que eu tive, isso deve ser evitado. Deve ser evitado, porque o vírus, ele é transmitido através de gotículas de saliva. Então, deve-se evitar o beijo informal, o beijinho, o beijo na boca, porque é uma troca de saliva, o aperto de mão, né, o abraço, porque no aperto de mão, se tu tem gotícula de saliva, tu vai levar a mão na boca, no nariz, no olho, pode ser transmitido. O beijo na boca, saliva. O chimarrão também, compartilhar copo, talher, é um momento que a gente tem que ser bem individualista, cada um ter o seu material de uso. Sem dúvida, perfeito, muito bem. Bom, a questão, nós teremos daqui a alguns dias a vacinação da gripe e as pessoas, algumas estão até confundindo de que isso poderá prevenir também o coronavírus. A questão da vacina da gripe é importante, eu sei que você sempre estimulou as pessoas a fazerem, mas ela não estará prevenindo o coronavírus. Não estará prevenindo o coronavírus, mas estará prevenindo uma infecção viral que é muito importante e extremamente grave, né, quando ela acomete principalmente pacientes idosos, crianças e pacientes com comorbidade. Perfeito, muito bem. Isabel, você gostaria de complementar com comentários, senão eu gostaria de ouvir também a enfermeira que está junto com você, a Josiele. Sim. Muito obrigada, então, pela atenção, e a gente está à disposição para qualquer dúvida no SF4 e também as pessoas podem ligar se tiver alguma dúvida. Eu vou passar para... Qual é o telefone, Isabel? É 1307. 3272-307. Esse é do SF4 já. SF4. Eu vou passar para a enfermeira Josiele, que é a nossa enfermeira lá do SF4, que também estará à frente junto comigo nas coletas e na triagem das pessoas que tiverem sintomas gripais para explicar direitinho como é que vai ser a nossa rotina. Perfeito. Muito obrigada a todos. Obrigado, Isabel. Enfermeira Isabel Prestes, que é coordenadora da Vigilância em Saúde aqui em Tupã-Siretã. Enfermeira Josiele Anchieta, bom dia, tudo bem, Josiele? Bom dia, Miguel. Gostaríamos que você nos falasse um pouco de como vai ser os procedimentos lá onde você estará recebendo as pessoas que tenham sintomas de gripe, resfriado ou que possam ter até suspeita do Covid-19. Então, bom dia para toda a comunidade. Assim, o nosso SF4 ele foi, então, elencado para poder fazer esse atendimento desse público, salientando essa importância das pessoas, como o secretário já tinha colocado antes de começar a explicar a dinâmica do trabalho, a importância, assim, de todo o nosso serviço que antes era feito na unidade, de atendimento da população em geral. Esse serviço, para as pessoas procurarem apenas a saúde, o serviço das unidades, das demais unidades, havendo a real necessidade, justamente para evitar aglomerações. Mas, assim, a nossa referência da nossa unidade ali, os pacientes poderão ser encaminhados para o posto central, havendo a necessidade. E a nossa unidade vai receber, então, todas as pessoas com sintomas gripais. Essas pessoas, a gente pede para que elas se dirijam para a nossa unidade. Elas também podem ter a liberdade de poder ligar. E essa ligação, ela vai cair lá na recepção, a gente pode tirar dúvidas por telefone, a gente não vai ter, assim, uma restrição, que a gente vai atender apenas a comunidade da nossa área. Não. Esse SF vai ser referência para o município. E o paciente vai chegar lá na unidade, ele vai ser acolhido, ele vai ser ouvido, vai passar por uma avaliação. E essa triagem não é triagem de selecionar quem vai ser atendido e quem não vai ser atendido. É uma triagem para selecionar quem é suspeito e quem não é suspeito. Todos os pacientes que chegarem com síndrome, com uma síndrome gripal, ela vai passar pelo atendimento da enfermagem, esse paciente vai passar posteriormente para o atendimento com avaliação médica para poder tratar esses sintomas. Se ele é um caso suspeito, se enquadrar dentro do protocolo do Ministério, que fique bem claro para a comunidade, uma coisa que também a gente também está bem claro, que tem que seguir o protocolo, o que são os casos suspeitos. Somente os casos suspeitos é que vai ser feita a coleta. Não é todo mundo que está gripado, que vai chegar lá no posto, que vai fazer análise para ver se tem coronavírus. São os casos que se enquadram dentro do protocolo do Ministério. Pode ser que esse quadro de suspeitos, essa dinâmica, essa avaliação mude, porque como a Isabel já tinha colocado, já existem casos comunitários lá na região de São Paulo, né? Então pode ser que daqui a pouco, semana que vem, mude. Mas por enquanto a gente vai seguir o protocolo do Ministério. Houve alguma mudança de quem são os suspeitos, a gente vai seguir conforme eles colocarem pra gente. Então que a comunidade fique bem clara que não é assim, estou gripado, vou chegar lá, vou fazer a avaliação. Só vai fazer
coleta de suave para mandar para o Estado, aqueles pacientes que se enquadram dentro dos suspeitos real para coronavírus. Os demais vão ser atendidos novamente, vão passar por avaliação médica e a gente vai tratando os sintomas e acompanhando. Como é que vai funcionar essa dinâmica de atendimento? O paciente vai chegar, como eu falei, na recepção, vai ser avaliado, vai passar pela equipe da enfermagem, a gente vai passar para avaliação médica, então vai ter um fluxo, já tem um fluxo organizado dentro da unidade. Fica bem claro que a minha equipe é uma equipe que está abraçando a causa também, está todo mundo junto com o enfrentamento do coronavírus. A gente pede também a colaboração da comunidade, porque nós, profissionais de saúde, a gente está aqui para enfrentar junto com a comunidade essa problemática. E, se Deus quiser, a gente vai superar. Então, a nossa equipe, desde o serviço de limpeza, desde a recepção, o pessoal, a equipe da enfermagem, a médica da unidade, nós da vigilância, a gente está todo mundo junto para poder organizar o serviço e poder responder às expectativas da comunidade. Vai funcionar dessa forma, as pessoas podem, todo mundo que tem sintoma gripal, não só pode, como deve se direcionar para a nossa unidade para evitar que essa pessoa transite pelos outros postos, independente se ela é do Marcel Terra, se ela é do interior, se ela é da Pedreira, se ela é da Gaúcha, ela pode ir lá na minha unidade. Pode ligar, ligue e fala com a enfermeira Jo, que a maioria das pessoas da comunidade me conhece como enfermeira Jo, pode falar com a enfermeira Isabel, pode falar com o secretário da frente, que é o Alisson, o nosso estagiário, que a gente está todo mundo ali, né, comprometido para receber essa pessoa e poder fazer esse atendimento e poder fazer a separação de quem é caso suspeito e quem é síndrome gripal normal. Perfeito. Bom, nos casos que forem suspeitos e que estarão sendo, você disse que as pessoas estará sendo feita a coleta, a pessoa fará um recolhimento domiciliar, é isso? A pessoa que esteja suspeita? Assim, todo o recolhimento domiciliar, ele vai ser avaliado. Dependendo da situação, a pessoa, por isso que é importante ligar, conversar com a gente vai fazer uma avaliação da equipe para ver o que é melhor o paciente vir, esse caso de recolhimento domiciliar. Então, cada caso vai ser avaliado de acordo com a sua particularidade. No caso de um paciente, digamos, que fez uma viagem internacional, chegou em Tupã e está apresentando sintomas, é um paciente idoso, por exemplo, né, está na sua casa. Daqui a pouco é mais interessante a gente fazer a coleta na casa para evitar que ele vá na unidade, só que tudo isso vai ser conversado. Por isso é interessante o telefone. As pessoas podem ligar tranquilamente para falar com a gente, já está com o telefone da unidade, é 3272-1307. Pode ligar e conversar, a gente vai conversando, a gente vai coordenando esse tipo, como é que a gente vai fazer nesses casos. Perfeito. Bom, no caso da coleta, qual é o prazo para o resultado da coleta para que a pessoa tenha a confirmação ou não de que está com coronavírus? Bom, assim, a gente tem o prazo que o paciente que é suspeito, ele coletou o suave, a gente manda para o LACEN em Porto Alegre. A gente tem uma perspectiva, uma ideia que de 5, a gente tem o paciente vai ficar em isolamento até 14 dias no seu domicílio até vir o resultado. É uma variável, a gente não sabe se vai vir, se eu vou coletar hoje e já vai vir em 5 dias. Ainda a gente não tem a certeza de quantos dias vai demorar para retornar para nós esse resultado. Mas eu acredito que com essa preocupação, enfim, não vai demorar muito porque as pessoas querem resultado, né? Mas então a gente coleta, manda para Porto Alegre, a gente deixa esse paciente em isolamento domiciliar. Esse isolamento domiciliar dentro do protocolo é 14 dias. Nesse período vai vir o resultado. Perfeito. Jo, eu quero agradecer a sua atenção conosco, parabenizar a você, a equipe toda aí pelo empenho, né? E deixar o nosso microfone à disposição, porque de repente você quer reforçar algum aspecto relacionado ao seu trabalho, por favor. Eu só queria, antes primeiro, né, agradecer a todo mundo, mas eu preciso botar só uns recadinhos a pedido dos meus outros colegas. Como mudou um pouco a dinâmica de atendimento, os eletros que a gente fazia nas unidades, né, a gente estava fazendo eletro na minha unidade, no posto central e na Gaúcha, que eram eletros de pacientes de rotina, enfim, esses eletros são suspensos, porque a maioria dos nossos pacientes de eletro são idosos, né? Eles são suspensos, só vão ser realizados eletros no caso de urgência, né? E a consulta de ginecologia também, que era do gineco, ele atendia lá na minha unidade, no SF4, vai ser realizada a consulta para as nossas mulheres na Pedreira, em especial só nessa quinta-feira. A agenda do mês a gente vai suspender, por enquanto. Então, nessa quinta tem normal, mas o atendimento vai ser na Pedreira. Depois a gente vai suspender até segunda ordem. As nossas gestantes também, da nossa unidade, lá do SF4, passarão a ser atendidas no posto central com a doutora Patrícia, na terça-feira, a partir da 1h.
Então mudou um pouquinho a dinâmica para a gente poder receber então as pessoas na nossa unidade. Perfeito, muito bem. Eu não sei se é possível nós conversarmos com o secretário, está próximo de você? Eu vou passar para ele então. Por favor. Um abraço. Obrigado. Josiele Anchieta, que é enfermeira do ESF4 e que nos trouxe, assim como a Isabel, algumas informações com relação à parte mais prática e operacional das pessoas, dos profissionais que estarão atuando aqui na nossa comunidade. Secretário Ezequiel, sobre essa questão do coronavírus, gostaria de ampliar alguma coisa, porque eu gostaria também de falar com o senhor com relação à campanha da vacinação da gripe, que vai começar daqui a alguns dias. Mas essa questão do coronavírus, o senhor esteve acompanhando todo o pronunciamento aí das enfermeiras e gostaria de complementar, por favor, fique à vontade. Perfeito. É o seguinte, Miguel, nós somos cientes que o governo do estado adotou medidas mais rígidas no domingo à noite, então todos os municípios estão se adequando, né, a essa situação, tá? Então o que acontece aí? Pode ver pelo que as enfermeiras colocaram que muita dinâmica do atendimento mudou. A gente sabe que isso causa um transtorno para a comunidade, só que também situações diferentes exigem medidas totalmente diferentes, que é o caso do que está acontecendo. Então a gente também pede a compreensão nesse ponto, né? Comentar que, mais uma vez, então, evite-se ao máximo o contato com a unidade do que não for real necessário, né? Que a gente está conversando direto em grupos aqui da saúde e formando cada vez uma dinâmica melhor, que a gente consiga ampliar o atendimento dos pacientes com síndrome gripal e mantendo a segurança tanto do usuário quanto do profissional de saúde, e que a gente está muito bem preparado para enfrentar essa pandemia. Só que, lógico, nós dependemos daí da colaboração de todos. Perfeito. Secretário, na próxima segunda-feira, dia 23, está previsto iniciar uma campanha nacional de vacinação contra a gripe. E a gente sabe que nesse primeiro bloco, nessa primeira etapa, será direcionado aos idosos e aos profissionais da área de saúde, que são as pessoas mais propensas agora a ter problemas com o Covid-19, o coronavírus. Aí não há uma contradição, porque o senhor estará concentrando pessoas que são propensas a isso num só local. Como é que vocês vão fazer a campanha de vacinação e prevenção com relação ao Covid-19? Ficou bem contraditório mesmo isso aí, né? É uma solicitação do Ministério da Saúde, é o Ministério que solicitou que houvesse isso. Então a gente segue protocolos federais, a gente não tem como alterá-los, tá? O Ministério, para se respaldar, ele não deixou aberto a toda a população, somente idosos e trabalhadores da área da saúde. O que nós vamos fazer nesse primeiro momento, então, para se moldar ao que o Ministério está solicitando e fazer isso com segurança? Os agentes comunitários de saúde, eles vão estar auxiliando nas unidades, tá, para que não haja aglomeração, para que no momento que tem um determinado número de pessoas, que nós não definimos ainda, o resto deve esperar em outro local ou será atendido em outro turno. Então será uma campanha um pouco vagarosa para a gente atingir o objetivo justamente dada a pandemia, né? Tem muitas coisas que serão feitas em domicílio, né? Vacinações são feitas no domicílio para pessoas acamadas. Então são alternativas que nós estamos moldando o nosso atendimento para conseguir fazer o máximo com segurança, né? A gente também não vê de uma maneira, das melhores maneiras, essa campanha agora, mas é algo que foi a ordem do Ministério da Saúde, e nós vamos obedecer, entende? Só que, ao mesmo tempo, a gente também tem que ter um cuidado com as aglomerações. As pessoas, ao passarem em frente à unidade e visualizarem que tem uma fila, alguma coisa, evitem, né? Vão no turno oposto, tá? Então, são coisas que nós estamos moldando agora. A enfermeira Andréia, que está à frente da vacinação, vai se pronunciar agora nos próximos dias, né? Ela está trabalhando bastante nessa organização dela e inclusive está treinando o pessoal para fazer a parte da digitação, para nós conseguimos
fazer com que o paciente fique, a pessoa que vai ser imunizada fique o menor tempo possível dentro da unidade. Perfeito. As vacinações estarão acontecendo, à exceção do SF4, que vai ficar exclusivamente para a questão do coronavírus ou síndromes gripais, todos os outros postos de saúde estarão, então, atendendo a vacinação a partir do dia 23? Inicialmente, sim. Tá? A gente só não... A gente está construindo ainda a questão se o posto da Gaúcha, né, ele realizará ou ele não realizará. Sim. Porque algumas coisas que nós solicitamos de encomendas para o posto, que já devia estar aqui, ainda não chegaram. Então a gente não sabe se vai conseguir abrir juntamente aquela sala. Uhum. Mas a unidade da Pedreira, Central e Posto Marcial Terra, as três estarão operando. Perfeito. Nesse momento que estiver operando a vacinação da gripe, ele estará também atendendo a população em geral, porque as pessoas poderão procurar por outros motivos? Não, vai ser atendido igual, tá? As entradas para a sala de vacina não são a mesma que o paciente usa, né? Então tem um pouquinho de segurança aí, né, de não ter aglomeração em sala de espera. O SF4, por medidas óbvias, a gente não vai estar operacionalizando ele nesse momento, né, a sala de vacinas, e ficará então, a princípio, esses três postos, com a possibilidade do posto da Gaúcha, assim que tiver todo o mobiliário necessário para a realização. Sem dúvida. Secretário, quero agradecer a sua atenção conosco. Nós estamos há cerca de 1 hora conversando com os senhores aí. A sua paciência e a sua compreensão também de fazer por telefone. Eu sei que fica desconfortável, não é a mesma coisa que a gente falando em estúdio, mas por uma questão até de exemplo, né, optamos por fazer dessa forma. Parabenizar o senhor e estendendo ao senhor, ao prefeito, aos demais secretários. Eu sei que o comitê está formado por secretários, por profissionais de saúde, por médicos, né, que estão se dedicando de uma forma muito intensa a encontrar a melhor solução, a melhor forma de se prevenir. O senhor acabou de divulgar no início aqui que oficialmente o Tupanciretã não tem nenhum caso nem suspeito ainda, né? As pessoas, é claro, que ficam preocupadas e apreensivas, é normal, né? E o poder público, a gente está sentindo, está fazendo um empenho muito forte, se estruturando para, se porventura venhamos a ter, o que é muito provável que aconteça. Mas se tivermos, a gente está vendo que está sendo tudo preparado. Algumas questões que estão chegando, as pessoas perguntando como é que eu faço a minha receita de remédio mensal e tal. Os atendimentos normais do posto de saúde, à exceção do SF4, que serão sendo atendidos no posto do centro, os demais postos estarão fazendo atendimento normal, né, secretário? Sim. Perfeito. Eu quero deixar o microfone à sua disposição, se algo mais o senhor queira colocar para nós concluirmos essa matéria. Hoje a gente ficará à disposição da Secretaria a qualquer momento, por favor, estamos à disposição para qualquer intervenção. Perfeito. Então a minha mensagem, a minha consideração final é que a pandemia do corona, ela não é fictícia, ela é real, o perigo é real, tá? A questão de caso suspeito, caso não suspeito, é a mensagem que o Estado, que a Federação está passando para todo mundo, ela vai chegar, que a população saiba também que o nosso grupo de trabalho está preparado, então a colaboração parte que sigam os protocolos, como as meninas conversaram antes, né? Higiene, afastamento dos grupos e reclusão, para que a gente tenha o melhor acertamento, né, o melhor acerto na condução dessa crise que está aí, tá? Então, são as medidas que a gente está solicitando. A saúde, em maneira alguma, vai parar, tá? Nós estamos cada vez conversando mais, pensando e discutindo os procedimentos mais. Então, a comunidade é privilegiada pelo tamanho da secretaria, né? E aí eu envolvo todas as equipes dos postos, né, que estão ali incessantes em discutir e quebrar a cabeça da melhor maneira e lógico, sempre pensando nos erros que os outros cometeram em outros locais, países, estados, para que a gente não cometa aqui, tá? Então, assim, que a comunidade fique com essa mensagem, a crise existe, um dia o corona vai chegar, mas que a gente está preparado, só que ao mesmo tempo que haja compreensão, né, de que algumas medidas têm que ser adotadas, porque ninguém quer um parente num tubo de UTI, tá? Respirando ali, sei lá quantos dias,
entre a vida e a morte. É isso que a gente tem que estar bem consciente. Tá? Então agradeço principalmente os meus funcionários, tá, que estão aí incessantes, a administração pela liberdade de trabalho que a gente tem, tá, e a comunidade justamente por estar colaborando conosco, né, e aos veículos de mídia aí por estar conseguindo serem parceiros nossos na divulgação e na melhor condução dessa crise da pandemia do corona. Tá? Então, meu agradecimento, meu pedido de compreensão da comunidade. Um abraço, secretário Ezequiel. Ficamos à disposição dos senhores e de seus colegas a qualquer instante. Muito obrigado. Ezequiel Sela, secretário de Saúde do município de Tupã-Siretã, enfermeira Isabel Prestes e enfermeira Josiele Anchieta, que nos trouxeram essas informações aí com relação à questão do coronavírus e a forma como Tupã-Siretã está se posicionando para acompanhar e para estar preparado para, como falou o secretário, a chegada do vírus, que deve chegar em algum momento, né? E precisamos estar preparados para essa questão. E como você ouviu aí, por cerca de 1 hora, nós conversando com o secretário e com as 2 enfermeiras, o município fez um decreto, né, que já está publicado. A gente vai reforçar aí a sua divulgação no nosso portal, né? Ele já esteve no portal, estaremos reforçando ele como destaque novamente, para que as pessoas então tenham ciência daquilo que está determinado pelo Poder Público de Tupã-Siretã, a forma como agir, e aquilo que está sendo feito no sentido de minimizar os problemas quando o coronavírus chegar até nós. Eu digo quando porque ele chegará, né? Talvez de uma forma mais amena, mais espaçada, é o que se espera, né? E essas são as ações que estão sendo tomadas no sentido de que seja o mais espaçado possível, né? A questão problemática, o maior problema desse vírus, pelo que eu entendi até agora, eu não sou especialista, mas pelo que eu entendi ouvindo vários especialistas, é o seu boom inicial, né? Ele é muito contagioso, é facilmente contagioso, de várias formas, né? Principalmente o contato próximo, né? Saliva, mão na maçaneta, no corrimão, a pessoa tomando chimarrão, esses contatos mais para um beijo no rosto, essas coisas assim, né? Ele é muito fácil de disseminação. E isso, então, estará criando um boom de contagiados e as pessoas, normalmente, 80% dos casos, têm uma indisposição como se fosse, entre aspas, semelhante a uma gripe. Mas as pessoas que tenham alguma imunidade diminuída, os idosos, as pessoas imunodeficientes, com alguma comorbidade, né, problema de diabetes, pressão, colesterol, essas coisas assim, mesmo que não idosos, podem estar propensas a desenvolver, e no caso de desenvolver, é muito agudo e muito grave. E isso aí não há, mesmo nos países desenvolvidos, não há estrutura suficiente para atender um boom. Por isso, a questão de se estar isolando, de se estar separando as pessoas para evitar que o vírus passe de uma para outra e que possa facilmente se propagar, né? E tem países como, por exemplo, a Argentina, acabou de decretar há poucas horas aí a proibição de hospedagem de argentinos em hotéis na Argentina. Qual é o objetivo? Para que ninguém viaje dentro da Argentina, mesmo os argentinos, né? Isso está proibido na Argentina agora, né? Tem países que fecharam fronteira, o Brasil está pensando em... Fechou a sua fronteira com a Venezuela para pessoas, mas está aberta para produtos ainda, mas muitos países fecharam, enfim, é uma coisa extremamente séria e que talvez as pessoas não tenham se dado conta ainda de quão é importante alterarem a rotina nesses momentos agora. Várias questões alteraram aqui no Tupã-Siretã. Nós vamos daqui a pouquinho reproduzir a entrevista do delegado Adriano de Rossi, que ontem nos informou como é que ficou a questão da delegacia de polícia. O IP suspendeu as suas renovações ali, né, por 120 dias. O Clube Comercial está com a sua sede campestre lá fechada, né? A diretoria dos gremistas suspendeu a janta aí de Páscoa, né? O Fórum de Tupã-Siretã cancelou algumas atividades, enfim, várias outras atividades foram canceladas ou suspensas. A Câmara de Vereadores de Tupã-Siretã também alterou algumas atividades. O município de Júlio Castilhos também decretou algumas mudanças lá, algumas atividades. Os municípios, os estados, a União, né, o mundo está se precavendo, para que não se tenha aquele problema que aconteceu na Itália. Bom, nós tivemos uma edição até agora especial de Variedades. A gente vai liberar a Clube 1 FM, que ela prossegue com outras programações. O objetivo principal é trazer essa informação do decreto e as suas consequências e a forma como a saúde de Tupã-Siretã está se preparando para receber o coronavírus, que de algum momento estará aqui presente. A gente então trouxe esse Variedades especial
nas plataformas da Tupã e da Clube 1, todas elas, né? Tanto o rádio, quanto os portais, os aplicativos, a live do programa, né? Levando essas informações com relação a esse tema. A gente continuará tratando esse tema ainda aqui no Variedades, né? Retornaremos aí para a Clube 1 com a sequência da programação normal. O portal da Tupã estará com muitas informações, as nossas páginas sociais também, o Face e o Twitter também trazendo várias informações, respondendo alguns ouvintes que estão ali questionando, né? Para descontrair um pouquinho, o pessoal está perguntando o que eu tenho no braço. Quem está na live está vendo, eu tô com uma proteção aqui, não é nada. É um sinal que eu tinha na pele já de algum tempo, é bem leve, é uma questão dermatológica que fazia já alguns anos que era para mim fazer. E deu coincidência de fazer agora, nesses dias aí, por uma coincidência. Não tem nada, é extremamente leve, é bem superficial, né? Mas como foi retirado ali até para biópsia, para uma segurança de avaliação, né? E houve uma abertura da pele ali, a gente sabe que a pele exposta fica propensa a germes, enfim, essas coisas assim. Isso é uma questão bem pontual aqui, não se assuste, não aconteceu nada, tá tudo bem, né? Eu só estava por ir a Porto Alegre, mas voltei por uma sugestão das pessoas que estavam fazendo a reunião lá, de que não desse prosseguimento nas reuniões, também não estaremos dando sequência nisso. Mas vamos dar sequência no Variedades. A gente agradece aí os ouvintes da Clube 1 pela companhia, a paciência de todos também, né? Em nome de Delta Sul, que tem ofertas pra gente levar e facilitar, né? Nossa vida continua, né? Quer tomar um cafezinho com um produto bom? Tem uma cafeteira Arno Perfecta Inox 600ml, apenas R$ 7,90 mensais no carnê na Delta Sul. Rede de Farmácia São João, a farmácia lá na Rio Branco, 437, tem um horário diferenciado, das 7h30 às 23 horas, sem fechar ao meio-dia. E tem muitas promoções, facilidades para você lá, inclusive uma sala especial de farmacêuticas, né? Se você tem dúvida quanto à medicação, como utilizá-la, de que forma utilizá-la, né? Tem uma sala separada lá para você conversar intimamente, tirar detalhes, enfim. A São João oferece isso para você lá na Rio Branco. E Teseus 30, esse produto que tem revolucionado o mercado em problema